Aí, meus amores, tudo bem com vocês? O tema de hoje é: mediunidade pode ser hereditária? Em suas pesquisas, Kardec descobriu que alguns membros da mesma família possuíam o mesmo dom mediúnico. E isso chamou a atenção dele em seus estudos, e ele perguntou ao Espírito de Verdade nas questões 450 até a 454 no Livro dos Espíritos, e trouxe do Espírito de Verdade esclarecimentos a respeito desse tema. No Livro dos Espíritos, as entidades que respondem a Kardec, elas falam que sim, mediunidade pode sim ser hereditária. Por quê? Porque para que a gente seja médium, nosso corpo físico precisa ser adaptado, precisa ser diferenciado para que ele possa ser instrumento daquela mediunidade. Um exemplo disso é a mediunidade de dupla vista ou de vidência, clarividência. Essa mediunidade, a gente precisa ter a glândula pineal desenvolvida e a gente também precisa ter o chakra do terceiro olho já ativado para que a gente possa ver o mundo espiritual. Nós temos, então, o médico, cientista e filósofo Gustave Gillet, francês, que ele faz estudos a respeito dos fenômenos mediúnicos e ele comprova que a mediunidade, ela sim, ela é hereditária, porque determinadas pessoas têm o corpo físico parecido e adaptado para determinado tipo de mediunidade, como o exemplo que eu citei, a dupla vista, né, que é a clarividência ou a vidência. Isso inclui também mediunidade de incorporação, mediunidade de psicografia ou mediunidade de cura. E o nosso corpo físico, ele já vem do plano espiritual modificado para que a gente possa, então, exercer a mediunidade da sua forma mais plena. Infelizmente, a gente chega aqui e muitas vezes a gente não lembra dos acordos que faz com a espiritualidade e muitas vezes a gente não segue o caminho do espiritismo ou de outras religiões, né, que tratem acerca da espiritualidade, usando a mediunidade, e muitas vezes a gente acaba não desenvolvendo esse dom. Mas é interessante porque na minha família acontece tal fenômeno. As mulheres da minha família materna, todas têm o dom da presciência, algumas desenvolvidas e outras não. E é interessante que aqui na questão 451, Kardec faz a seguinte pergunta: por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? E os espíritos respondem: semelhança de organização que transmite como as outras qualidades físicas e depois desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que se transmite também de um para o outro. Então, os espíritos aqui deixam claro que sim, pode ser por educação, pode ser por um costume passado de família, né, de membros para membros da mesma família, mas logo adiante, como eu disse, o estudioso e cientista Gustave, ele consegue sim comprovar que mediunidade tem sim hereditariedade, tá? Isso amplia a nossa percepção a respeito do dom mediúnico, mostra também como os nossos corpos, eles são adaptados e que algumas famílias, alguns genes, né, eles são semelhantes e facilitam, tá, o intercâmbio mediúnico, né? Então você tem um corpo que é completamente adaptado para a necessidade mediúnica que você vai desenvolver. Que interessante, não? Um super beijo e até o próximo vídeo. E é interessante que aqui na questão 451, Kardec faz a seguinte pergunta: por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? E os espíritos respondem: semelhança de organização que transmite como as outras qualidades físicas e depois desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que se transmite também de um para o outro. Então, os espíritos aqui deixam claro que sim, pode ser por educação, pode ser por um costume passado de família, né, de membros para membros da mesma família, mas logo adiante, como eu disse, o estudioso e cientista Gustave, ele consegue sim comprovar que mediunidade tem sim hereditariedade, tá? Isso
amplia a nossa percepção a respeito do dom mediúnico, mostra também como os nossos corpos, eles são adaptados e que algumas famílias, alguns genes, né, eles são semelhantes e facilitam, tá, o intercâmbio mediúnico, né? Então você tem um corpo que é completamente adaptado para a necessidade mediúnica que você vai desenvolver. Que interessante, não? Um super beijo e até o próximo vídeo.